Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Uma palavra que realmente realça, que fundamenta, aleluia, o desejo do coração do Senhor para com o homem. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nossa mente é tão pequena, é tão superficial, que muitas vezes não entendemos o amor que Deus tem por nossas vidas. E nesta, aleluia, manhã, perto de começar a tarde, estou aqui para trazer uma mensagem em relação à nossa salvação. Que muitos estão trocando a salvação que Deus nos oportunizou para poder aproveitar a vida fora da palavra. Mas antes, meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos essa mensagem, eu quero fazer oração. Que agora, toda vez que eu venho fazer algo aqui em relação à palavra do Senhor, eu quero orar, pedir permissão ao Senhor para usar a sua palavra, para que eu possa ter a ousadia do Espírito, para poder ensinar, advertir, exortar e edificar as nossas vidas, através da santa, poderosa palavra do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, pastor e bispo de nossas vidas, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, Pai, neste momento, meu Deus, na tua santa e gloriosa presença, eu me coloco diante da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo, para que tu possa perdoar meus pecados, minhas faltas, minhas falhas, algo que eu fiz nesses dias passados que não te agradou. Me lava com o teu sangue, meu Deus, para que eu possa, meu Pai, não abrir e fechar a minha boca, tu me encher, que eu possa adentrar na tua presença, na ousadia que há no sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Deus, que eu venha diminuir, tu venha crescer. Que tu venha, meu Pai, impactar através dessa mensagem corações, meu Pai, angustiados, corações sobrecarregados, corações que andam, aleluia, achando que não tem mais jeito, mas tu és a solução e a nossa vitória. Hoje assim, meu Pai, eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto, irmão, que nós vamos usar da palavra está aqui em Malaquias 3:7. Que diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não guardaste, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Nós estamos numa época, irmãos, estão chamando a mentira de verdade e a verdade de mentira, de fábula, de lendas. E isso deixa o meu coração triste. Se o meu coração, como ser humano, está triste, imaginemos nós, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que nos convence do juízo, da justiça, que há de vir sobre essa terra. Porque muitas vezes, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, nesse vídeo, nós devemos parar um pouco e se examinarmos. Será que nós estamos realmente buscando ao Senhor? Será que devemos parar um pouco e pensar, será que nós realmente devemos nos tornar mais ainda para perto do Senhor? Porque o livro de Malaquias foi o último livro do Antigo Testamento, antes do período do silêncio, que foi de 400 anos mais ou menos. Aí quando Jesus veio e começou a sua obra aqui nessa terra, para buscar
e salvar o que se havia perdido. Quando o profeta Malaquias escreveu esse capítulo 3, versículo 7, ele estava relatando algo muito profundo, estava tentando relembrar algo que ocorreu lá no começo. Esse livro foi escrito aproximadamente no ano 430 a.C. O autor desse livro é Malaquias. Deus sempre quis estar perto do homem. Isso é incontestável. Desde a criação do homem, do primeiro casal, do primeiro homem, depois da Eva, sempre que Deus quis, meus amados, estar próximo do ser humano. É tão provável isso, porque essa vontade de estar perto se resume na palavra amor. Amor. Essa mensagem aqui, que eu quero trazer uma reflexão, tem um tema, o apelo à salvação. O apelo à salvação. Sempre que o Senhor quis estar perto do homem para abençoá-lo, guardá-lo e preservá-lo. E também proteger a sua vida de todos os males que poderiam vir. Porque antes da queda, o homem não tinha doença, não tinha cansaço, não tinha fadiga, não tinha fome. Estava sempre na dependência do Pai. Desde o Éden, quando o Senhor visitava Adão todos os dias, na virada do dia, ou então no final do dia, Deus descia. Olha aí o grau de intimidade. Desculpa. O grau de intimidade que aquele homem, Adão, teve. Que Deus o visitava pela manhã, visitava à tarde. Eu posso também fazer uma coisa aqui também. Até o meu dia, Deus ia lá conversar com Adão. Ele descia, irmão, todos os dias. Todos os dias Deus descia. Deus tinha prazer. Deus tinha um cuidado. Estava ali sempre conversando com Adão. A Bíblia não relata qual era o diálogo que ele tinha com Deus. A Bíblia não relata qual era a conversa que Deus tinha com Deus. O que a Bíblia relata que Adão, ele usava 100% do cérebro. Então ele era altamente inteligente. Ao ponto de o próprio Deus pedir ajuda a ele. Para quê, pastor? Para catalogar todos os animais que Deus criou. Deus trazia os animais. E Adão olhava, ó, esse vai ser chamado pato. Esse vai ser chamado leão. Esse aqui vai ser chamado elefante. E todo o nome que Adão dava ficou até hoje. Mostrando o carinho e a intimidade que Adão tinha com Deus lá no Éden. E muitas vezes nós achamos que temos intimidade, nós não temos, irmãos. Não temos. Mas infelizmente, quando Adão pecou e se escondeu, vamos começar um pouco a falar do pecado. A primeira coisa que aconteceu naquele momento, que quando Deus criou a Eva para ficar só ao seu lado, porque o próprio diz que não é bom que o homem viva só. Por isso, essas histórias que dizem que o pastor pode ser solteiro, isso é balela, não existe. O próprio Deus diz que não é bom que o homem viva só. Principalmente no ministério pastoral. Principalmente para cuidar de vidas. Esse aqui é outro assunto que eu não vou entrar no mérito. Mas eu quero trazer uma pequena reflexão, aleluia, que a Eva, a Bíblia nos fala que a Eva estava andando pelo jardim, perto da árvore onde Deus tinha ordenado a Adão e Eva que ele tinha aberto um aviso. Olha, de toda árvore que tem aqui no jardim, vós podeis comer. Mas desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, não coma, não toque, porque no dia que você comer e você tocar, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que as mais astutas das criações, uma serpente que o diabo usou, não é que a serpente em si é do diabo, não. Ele se usou a boca de uma serpente, que estava mais próximo. Eu creio, não vou inventar uma heresia, mas eu posso fazer uma conjectura.
Se tivesse ali um grilo, poderia ter sido um grilo, perto da Eva, naquele momento que Satanás queria falar com a Eva. Como, por exemplo, também, muitos dizem que o fruto do pecado é uma maçã, mas poderia ser outra fruta, mas não é a fruta em si que é o pecado, foi a desobediência que eles tiveram e não escutar a voz do Senhor. E a Bíblia nos fala, irmãos, aleluia, essa mensagem vai ser pequenininha, irmãos, que quando o diabo chegou para ele, disse que foi o que Deus disse. E aí Deus disse, nós podemos comer toda a árvore que tem no jardim, mas desta árvore não posso nem comer nem tocar, porque no dia que eu comer e tocar, eu vou morrer. Aleluia. Aí Satanás, na sua malícia, não, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. A Eva olhou para a fruta, achou ela bonita, que sentiu o gosto da fruta, olhou para ela e quando ela viu, achou ela bonita, e quis provar, ela pensou, você é igual a Deus. São três coisas, irmãos, que lá em João capítulo 2, versículo 15 em diante, não ameis o mundo, nem que o mundo há, porque aquele que ama o mundo para não estar nele, o que é que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Foi essas três coisas, irmãos, que fizeram a Eva ser ludibriada, enganada, porque ela viu a concupiscência dos olhos, ela achou bonita, ela quis sentir o gosto, carne, e ela pensou em ser igual a Deus, soberbo, por isso que ela tomou, comeu e deu ao seu marido. Mas interessante que Adão não fala, a Bíblia não fala que estava perto, mas ele, a Eva pegou, tomou, comeu e deu para o seu marido, então ele estava bem próximo. Então aquele diálogo ali entre a Eva e o diabo, eu creio, não estou dizendo que é na Bíblia, mas eu creio que Adão não estava ouvindo aquela conversa entre a Eva e o Satanás. Ela tomou, comeu, e eu creio que ela pegou, comeu, e Adão viu que ela não morreu na hora, porque ele disse Deus que se comeu, vai morrer, né? Ele pegou, já que ela não morreu, pegou, comeu também. Só que automaticamente os olhos dele se abriram. Aquela parte que vós morrereis, não é aquela morte instantânea, ia começar a morrer, que ia gerar dentro dele, ia sair do corpo imortal para o corpo mortal, ia sair do corpo incorruptível, o corpo que não morre, para um corpo que começa a morrer, a deteriorar, a envelhecer. E a Bíblia nos fala, queridos, que quando eles se viram nus, tiveram vergonha. Aí, como de praxe, quando Deus desceu para conversar com ele, porque eu também posso fazer uma conjectura, irmãos. Eu lhe pergunto, Deus não é onisciente? Deus não é onipresente e onipotente? Deus não vê tudo, sabe tudo e é todo poderoso? Eu creio, irmão, que pela sua onisciência, pela sua onipresença, Deus estava vendo aquela conversa entre a Satanás e a Eva. Porém, como Deus deu ao homem o livre-arbítrio, de escolher, deu a opção, quando ele deu a ordem, ó, não pode, não coma não. Se você comer, você vai poder ter consequências, pode morrer. Então, livre-arbítrio, consequências, escolhas. Deus poderia muito bem ter intervido naquele momento, que a tua boca, eu já dei uma para não comer, não diz, faça minha ordem. Não, mas Deus deixou para eles escolherem obedecer ou não obedecer. E por causa disso, irmãos, aleluia, quando Adão pecou, e se viu, quando ele ouviu a voz do Senhor atrás dele, porque Deus sabia onde ele estava, mas queria ver a intenção, queria ver qual era o comportamento de Adão em relação à situação que estava se encontrando naquele momento, que em vez dele chegar para Deus, eu creio, irmãos, que nada podemos esconder de Deus. Eu creio que nada pode ficar oculto, que Deus vê tudo, sabe todas as coisas do presente, passado e futuro. Por isso, quando Adão pecou, ele se escondeu. E quando ele se escondeu, eles automaticamente, a priori, quando Adão e Eva se viram nus, eles pegaram folhas e se cobriram para eles não se verem de eles aquela nudez. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando ele ouviu a voz, ele tentou se esconder. Tentou se esconder da presença de Deus. E ali, meus amados irmãos, quando Deus, eu não vou entrar no mérito daquela conversa, quando Deus encontrou, quem foi que te mostrou que estava nu, comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal que eu te disse, não é para tu comer? Aí começou a jogar uma culpa em cima do outro. Adão falou que foi a culpa da Eva, a Eva disse que era a culpa de Satanás, da serpente. Aí Deus começou a dar a serpente, falar sobre as consequências. Tu vai andar rastejando pela terra, vai comer pó. Mas a primeira profecia do plano de amor, de resgate, de restituição
que Deus ia fazer para a humanidade se voltar para o Senhor foi agora, em Gênesis 3,15, que da descendência da mulher, falando para a serpente do diabo, que da descendência também nasceria um que pisaria a cabeça dele, mostrando para o futuro, mostrando para Cristo. Aí você pode ver que chegou na Eva: eu aumentarei a dor da tua concepção. Quer dizer o quê? Que a Eva e Adão já tinham filhos, já tinham tido filhos, tinham tido partos, porém não era tão doloroso, porque só podemos lei da matemática, só podemos multiplicar algo que existe. Quando eu aumentarei, eu multiplicarei a dor da tua concepção, demonstrando que ela já tinha filhos lá no Éden, já tinha filhos, porém a dor era muito pouca. Mas depois do pecado, por isso que as mulheres hoje sofrem para ter filho, por causa do pecado da Eva também. E por causa do pecado de Adão, entrou a morte, entrou o trabalho, entrou a fadiga, porque antigamente da queda, o próprio Deus mandava o suprimento, mandava a providência para Adão e Eva. Nada faltava, até a chuva que não chovia, mas o orvalho saía da terra e regava a terra do Éden. Então era tudo bem fértil, bem florido, mostrando a providência e a dependência do Senhor. E desde então, meu irmão, desde então, Deus tem buscado, aleluia, a se aproximar, para que o homem venha chegar a Ele novamente, todo dia, desde o Éden. Olha quanto tempo faz, desde o Éden, irmãos, Deus continua o seu apelo, continua buscando, continua amando, continua tentando resgatar, tentando mostrar que o caminho certo é o caminho na sua presença, que o caminho certo não é esse mundo de engano, que o caminho certo não é viver uma vida isolada, mas viver na dependência do papai. Aleluia. Deus, você pode ver aqui, ó, no texto lendo aqui: desde, aleluia, os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Aleluia. Todos os dias Deus visitava o homem, todo dia. Porém Adão pecou e se escondeu e se distanciou de Deus. O Senhor foi até ele para resgatar esse relacionamento, essa intimidade com o homem. Quando Deus viu que eles estavam nus, mesmo com aquelas folhas de figueira que eles fizeram para poder se cobrir, Deus providenciou vestes para eles, vestimentas. Porque ele não poderia chegar, já que eles perderam aquela inocência, eles tinham que se cobrir, porque a consciência deles estava se sentindo nus, estava se sentindo sujo diante de Deus que é santo. Por isso nós pregamos os costumes e os vestes, porque a nossa mente muitas vezes é maliciosa, mas devemos entender que o nosso Deus é santo, e Deus não quer de todo jeito nós se aproximemos dele. Desde Adão, Deus continua, aleluia, a buscar e quebrar aquela distância entre nós e Ele. O Espírito Santo, irmão, nesses últimos dias, tem chorado, porque muitos estão naufragando na fé, muitos estão dando as costas, muitos estão se deixando iludir por heresias, muitos estão se deixando ser seduzidos pelas coisas do mundo, muitos estão virando as costas pela promessa que Deus fez. Mas Deus nunca parou e nunca vai parar de amar a humanidade. Aleluia. A doutrina da predestinação, ela faz acepção, mas o amor de Deus verdadeiro, ele não faz acepção. Ele está buscando salvar e buscar todo dia o relacionamento que Adão perdeu, e ele hoje através de Cristo, porque a Bíblia em Romanos que o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão distanciou-se de Deus, mas o segundo Adão em Cristo nos reconciliou com o Papai do céu. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, devemos ouvir o chamado e correr com perseverança a carreira que está proposta para mim e para você. Quando ele diz assim: tornai-vos para mim, é um apelo de Deus à alma perdida, e para mostrar sua boa vontade. Olha aqui, essa expressão, quando ele diz: tornai-vos a mim, e eu
me tornarei para vós, é um apelo. Quando ele falou aqui, antes da volta de Jesus, antes de Jesus chegar aqui, Deus já estava querendo, sentindo falta daquele relacionamento. Porque na época do Velho Testamento, irmão, eram poucas pessoas que Deus tinha um relacionamento. Era só com os profetas, os sacerdotes que eram fiéis. Mas Deus, ele amou o mundo de tal maneira que lá no Éden, ele já planejou, arquitetou todo esse projeto de apelo à salvação, desde o Éden até a cruz do Calvário. Devemos se examinar e saber se realmente nós estamos recebendo, reconhecendo o apelo e o chamado do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Porque isso demonstra a boa vontade de Deus em quem? Através do seu Filho Jesus. Eu não vou sair desse versículo aqui não, eu vou ficar só nesse versículo. Porque, aleluia, através de Cristo, foi o portador deste grande apelo. Foi o portador deste grande apelo, irmão. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o seu primogênito, para que todo que aquele nele crê não pereça. Aleluia. Deus não tem pensamento de mal com você. Ele não quer ver você oprimido, não quer ver você triste, não quer ver você estressada, mas quer que você sinta o refrigério da palavra, o refrigério do Espírito Santo, o refrigério do amor ágape em tua vida. E eu vejo aqui, principalmente no YouTube, irmãos se levantando contra irmãos, pessoas tentando um querer ser melhor do que a outra. E se vocês entendessem, se vocês compreendessem o significado da palavra comunhão, o significado da palavra união, você entender que quem é nascido de Deus não vai contender com ninguém. Devemos sim refutar heresias e ensinamentos destruidores que vai contra a palavra. Isso Deus nos obriga a fazer. Mas não nos obriga a julgar, aleluia, ninguém. Porque se os tais aí que estão fazendo coisa errada, os tais que estão inventando fogo estranho, os tais que estão ensinando heresia, Deus vai prestar conta com eles. Porque enquanto você perde o seu tempo tentando denegrir, tentando refutar, tentando derrubar, almas estão sendo perdidas e tragadas pelos espíritos de engano, aqui mesmo no YouTube. Devemos fazer o apelo à salvação. Devemos propagar o evangelho da graça, para que o Senhor venha alcançar o máximo de vidas possíveis, para que o evangelho chegue a todas as casas onde esse canal de YouTube estiver entrando. E eu tornarei a voz. É uma manifestação da graça de Deus. Se voltar para o homem, mesmo que este não mereça, é conceder-lhe o benefício da salvação. Graça, favor imerecido. Irmãos, Deus, sem a gente, Ele é Deus. Se Ele nos quiser ter um relacionamento, Ele vai continuar sendo Deus. E se Ele também não quiser, Ele também vai ser o seu mesmo Deus. Porém, o seu amor, a sua essência, a sua essência de amor ágape, que está impregnado dentro de Deus, às vezes fala mais alto do que a justiça hoje, da graça. Por quê, pastor?
Porque a porta da graça está aberta ainda. Porque a Bíblia nos fala que a misericórdia de Deus é algo que impede nós sermos consumidos pelas nossas escolhas. E esta graça está através de quem? De Jesus Cristo. Por isso, devemos acatar, devemos receber o apelo. Não somente os que estão lá fora da igreja, principalmente está dentro da igreja, que conhece a palavra, mas não quer viver uma vida santa, não quer viver uma vida de fidelidade com Deus. Ficam usando, distorcendo, muitas pessoas mesmo, distorce a palavra. Aleluia, distorce o evangelho. Tem até o evangelho segundo o Espírito de Allan Kardec, um evangelho totalmente demoníaco, um evangelho distorcido, um evangelho que aceita a reencarnação, que Jesus, ele prova que ele não reencarnou, ele ressuscitou para vir aqui, porque Jesus foi enviado para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a graça, ela é facultativa, é uma oportunização para que o homem venha se aproximar de Deus. Por isso que ele diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. E aqui na Bíblia tem: tornai-vos a mim. Esforçar, atitude, chegue a Deus. Chegue para Deus: Senhor, eu confesso teu filho como meu Senhor, e eu creio que tu ressuscitou dentre os mortos. Isso está em Romanos 10:9. Por isso, irmão, nós temos que pregar o evangelho. Devemos mostrar a luz do poder da salvação. Mas também essa graça, irmão, pode ser perdida sim. Porque muitos estão se iludindo com as 5 teses de calvinismo, a tese dos preteristas radicais, que diz que Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo, que aqueles frutos do pecado ligados não impedem para o céu. E o próprio apóstolo Paulo diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não adianta se enganar, a graça foi entregue, mas a mesma graça que hoje lhe perdoou, lá no tribunal de Cristo, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda vai vir como leão. Aleluia! Na primeira vez, ele foi coroado com a coroa de espinho, mas na segunda vez vai vir coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vez, ele veio como advogado, mas lá na segunda vez, lá no tribunal, ele vai vir como juiz. Não devemos, aleluia, desprezar a graça que Deus nos dá. O apelo à salvação. Deus todos os dias está buscando. A Bíblia nos fala em Salmo 101, versículos 6 e 7, diz que os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis. Aleluia, porque aquele que anda em caminho reto na palavra, esses vão lhe servir lá no céu. Mas os que praticam engano não permanecerá dentro da minha casa, mostrando que a graça pode ser perdida. Hebreus 10:26. Se nós continuarmos na prática do pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não lhe resta mais sacrifício pelos seus pecados. Perdeu a oportunidade, perdeu a graça, porque ele está brincando, está achando que podia fazer tudo. Porque lá em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade que Deus fala em João 8:32 não é fazer o que quer, não é fazer o que é legal, é fazer o que agrada a Deus mediante a sua palavra. Porque o primeiro Adão, por não dar ouvido à orientação de Deus, para Eva não prestar atenção ao que Deus ordenou a ela, ela fez o que fez e Adão fez o que fez. Hoje não é diferente. Não podemos amar o mundo, nem no que o mundo há, porque aquele que ama o mundo pode estar nele. Irmão, nós temos que olhar que nossa vida é igual uma vela. Nós devemos observar que a nossa vida é igual a um sopro, a qualquer momento pode passar. Hoje eu posso estar aqui vivo, daqui a 2 horas eu posso estar morto. Nós devemos, aleluia, atentar para o apelo à salvação, porque Jesus está voltando. Não façamos como Adão, não façamos em querer se esconder debaixo de uma capa de santimônia.
querendo se esconder da presença de Deus, achando que Deus não está vendo teu pensamento, as tuas atitudes, tuas escolhas. Se tudo que você plantar, você vai colher. Não erreis o homem, diz Paulo. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele vai colher. Eu quero ensinar uma coisa para você. Não adianta você botar uma aparência de crente, andar como crente, comer como crente, falar como crente, se a sua essência não tem nada de comunhão com Deus. Aleluia. Porque pelos frutos conhecemos a árvore. Aleluia. Devemos olhar atentamente nossas escolhas, nossas atitudes, nossos falatórios, nossas amizades, tudo isso tem que estar embaçado, então, com bases na palavra do Senhor, para que o nosso Deus venha nos agradar em nossas vidas. Não estou aqui para julgar A ou nem B, porque muitos dizem, não, se não se converter vai para o inferno, vai ser jogado. Irmão, pare de julgar. Pare de dizer que fulano já está no inferno. Porque ninguém, até agora o momento, até esse momento que eu estou falando, ninguém ainda não foi ninguém para o inferno. Vamos ler Bíblia. Só existe 2 lugares. Hades ou Seu de Abraão. Um que vai para quem está em Cristo e outros que brincam com a palavra do Senhor, que é o lugar de tormento. É um pré-tribulação, um pré-tormento, é um momento só temporariamente. Porque eu creio assim, irmão. Eu fiz uma pergunta ao Senhor uma vez. E ele me deu assim um discernimento. Lá, quem está ali pode achar que nunca vai acabar, mas aqui para nós aqui está passando muito rápido o tempo. Então, como a Bíblia diz lá em Pedro,2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que um dia para Deus é como fosse 1000 anos, e 1000 anos como fosse um dia. Se nós estamos em 2020, só tem 2 dias que Deus criou o Hades. Então, quem foi para lá agora, para nós aqui o tempo controla, mas lá o tempo não tem começo nem fim, é eterno. Aí quer dizer o quê? É como se eu fosse dormir de manhã ou à noite, aquele sono que você pega no sono, fecha os olhos, já acorda de manhã, você nem viu o tempo passar. Eu posso fazer uma conjectura da mesma forma espiritualmente. Qualquer momento Jesus vai voltar, meu irmão. Num abrir e fechar de olhos. Assim como nasce no Ocidente e se põe no Oriente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. O tempo é agora de nós buscarmos a nossa salvação. Nós estamos no limiar do arrebatamento. Da mesma forma, irmãos, não façamos hoje como Adão fez no Éden. Não se esconda de Deus. Não coloque aparência. Seja sincero, para você não perder o relacionamento e intimidade com Deus, como ele perdeu. Jesus foi enviado para restabelecer novamente esse relacionamento com Deus. Não existe outro caminho, não existe outra forma de se relacionar com Deus. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Zé Pilintra, nem Umbanda, não é Buda, não é, aleluia, Maomé. Não existe outro nome sobre todos os nomes, onde um único nome pode o homem ser salvo, que é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Querendo você ou não aceitar, ninguém consegue restabelecer um relacionamento com o Pai novamente, a não ser através de Jesus Cristo. Então nessa tarde, essa palavra, irmão, é para reflexão, pequenininha, só tem meia hora. Que possamos refletir de que maneira nós
acatamos o apelo, ou escutamos o apelo do Senhor nosso Deus para a nossa salvação, para que o Senhor venha nos sagrar nas nossas vidas, e nós sermos dignos, lá naquele momento, quando a trombeta soar, o Senhor falar o nosso nome nós ouvimos Deus nos chamar. Aleluia. Porque, irmãos, a cada dia que passa, mano, o Espírito Santo está gemendo. A igreja está se distanciando do Evangelho. A apostasia está se apoderando. O mundanismo invadiu o cristianismo. Um ensinamento que diz que Deus só quer o teu coração, em vez de aproximar, está distanciando as pessoas de Deus. Porque o nosso Deus, ele é muito ciumento. Ele quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Se Deus não olhasse para a aparência do corpo, se Deus não quisesse saber se você estava bem vestido, então Deus não precisaria ter feito vestes para Adão e Eva. Se Deus não fizesse questão da aparência de roupas, que o mundo diz que roupa não salva, né? Que diz que a roupa não influencia nada na nossa vida espiritual, então por que Deus criou vestes? Confeccionou vestes para Adão e Eva? Se pergunte, irmão. Se pergunte se a sua concepção está certa diante de Deus. Eu nunca digo que eu estou com a palavra. Eu não estou com a verdade, eu estou com a palavra. E a palavra é a verdade. Não é eu, pastor Wilson. Não é eu que tenho razão, mas é a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que orienta, é a palavra de Deus que liberta. Por isso que eu lhe digo, meu irmão, mude enquanto tem tempo, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar e essa porta da graça se fechar, pois lembrai-vos da parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes tinham azeite, tinham prudência, tinham santidade, tinham fidelidade e tinham vigilância, enquanto as imprudentes estavam achando que tinha azeite ali de reserva, achando que era o suficiente, que profetizavam, que falavam em línguas estranhas, mas não eram fiéis, não profetizaram, não se vigiaram, não se purificaram, viveram uma vida santa. E quando Jesus, o noivo, chegou, as 5 prudentes estavam prontas, na posição, e entraram para as bodas. E quando as 5 prudentes saíram para comprar, e quando voltaram, a porta estava fechada, e eles bateram na porta, o Senhor, abre-nos a porta, e aquilo vai abrir a porta, vai ser aberta. Eu nunca vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus 7, 21 e 3. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entraram no meu reino, porque muitos dizem, Senhor, eu profetizei com os enfermos, com o seu demônio, mas o Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós malditos que praticais a iniquidade. Iniquidade, pecado, não é só adulterar. Pecado não é só roubar, matar. Pecado é se deixar contaminar com o mundo. Porque Tiago diz que a verdadeira religião pura, imaculada diante de Deus é: vou visitar os órfãos, ajudar as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Tem muita igreja aí que você vê mundanismo puro dentro dela. Você vê, aleluia, um homem egocêntrico mandando mais do que Cristo. Por causa disso, o Espírito Santo tem gemido, tem chorado pela igreja. Tem igreja aí que o Espírito Santo não tem mais liberdade de entrar, porque ele não vai habitar onde há 2 corações divididos, em querer fazer um altar, um palco para fazer show e não para adoração do Senhor. Volte. Lembra-te de onde tu caíste. Te ergue, te levanta, que o Senhor é presente na tua vida, antes que seja tarde demais. Arrependa-te. Se arrepende. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Por isso está em Lucas 18, versículo 8, na parte C do versículo, quando o próprio Jesus falou que porventura, quando o Filho do Homem voltar a esta terra, vai achar fé nela. Do jeito que está andando, irmãos, vai ser poucos que vão estar numa fé real do apelo da salvação. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Por isso que eu te digo, prepare a tua igreja para se contar com teu Deus.
Amém? Essa foi essa minha pequena reflexão nesta manhã, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essas palavras que tu colocou na minha boca, Senhor, que essa mensagem impacte, venha edificar muitas vidas para a glória do teu nome. Assim que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor, irmão, continua orando por vocês e ore por mim. Amém.